Uma boa noite, irmãos. Graça e paz em Cristo Jesus. Nós louvamos ao Senhor por esse tempo, pela alegria de podermos desfrutar da comunhão dos santos, comunhão com os irmãos, e é um grande privilégio poder partilhar da palavra que é do Senhor. É o Senhor quem tem transformado a minha vida e tenho certeza que é a própria palavra do Senhor que tem trabalhado na vida de cada um dos meus irmãos. Então eu quero saudar os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, nesse momento, peço aos irmãos que estejam abrindo as suas Bíblias, lá em Mateus, no capítulo 13, e vai ser do verso 24 em diante. Vou fazer uma breve introdução antes que leiamos a passagem. É uma introdução que eu já fiz, mas eu vejo como importante, porque dentro desses estudos em relação às parábolas do nosso Senhor Jesus Cristo, a gente precisa sempre entender o porquê o Senhor tem trabalhou na vida daqueles judeus, cristãos, através das parábolas. Então o nosso Senhor Jesus Cristo foi o maior professor que já passou pela face da terra. Ele não apenas era a própria encarnação da verdade, e portanto o conteúdo do seu ensino, ele era impecável e de origem divina, mas também era um mestre pedagogo, o nosso grande professor. O seu estilo de ensino era extraordinário, mas os fariseus daquele tempo começaram a perseguir implacavelmente Jesus. Atribuíram os milagres do nosso Senhor a Satanás, e isso significava dar crédito ao diabo pela obra do Espírito Santo sendo feita no próprio Jesus. Isso era um insulto abominável, era uma blasfêmia direta e diabólica contra o Espírito de Deus. Lembrem-se, uma das funções do Espírito era testemunhar da verdade, e o testemunho era o próprio Cristo diante deles. E quando rejeitaram deliberadamente a verdade, os inimigos jurados de Cristo perderam o privilégio de ouvir a verdade plena da boca de Jesus. Jesus se referia exatamente a isso quando disse, lá em Lucas 8,18: a quem tiver, mais lhe será dado; de quem não tiver, até o que pensa que tem, lhe será tirado. A mudança na maneira de ensino de Jesus foi dramática e foi imediata dali por diante. Então as parábolas começaram a ser pregadas quando ele estava em público. A partir daquele dia, tudo o que ele ensinava em público permanecia oculto de todos, com exceção daqueles com ouvido disposto a ouvir. 2 semanas atrás eu preguei a parábola do semeador, que também aqui em Mateus 13. E agora nós vamos à segunda parábola aqui em Mateus. Vamos ao texto. Mateus 13, de 24 a... começaremos com isso. Jesus lhe propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Os servos do dono da casa chegaram e disseram: patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: o senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu: não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, mas recolham um trigo no meu celeiro. Meus irmãos, e óbvio,
não podemos deixar de colocar aqui a explicação dessa parábola, e por graça do Senhor, Ele trouxe a explicação também dessa parábola. Siga um pouquinho o texto, a partir do verso 36 ao 46. Então, despedindo as multidões, Jesus foi para casa, e aproximando-se deles, os seus discípulos disseram: explique-nos a parábola do joio e do campo. E Jesus respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será o fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço, e os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Oremos. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor, rocha minha, redentor meu. Louvado seja o teu nome. Meus irmãos, após a parábola do semeador, Jesus contou outra parábola com base em uma metáfora agrícola de novo. Mais uma vez, só que nessa segunda parábola sobre o trigo e o joio, Jesus introduziu um elemento, uma frasezinha que será repetida por várias vezes no restante do Evangelho de Mateus. Ele começou dizendo: o reino dos céus é semelhante a... Desde o início de seu ministério, Jesus pregou sobre o tal reino, e este foi o tema importante no Sermão do Monte, lá em Mateus 5, Mateus 7. A partir daqui, o reino passa a ser o foco principal das parábolas. Um ponto muito importante, que essas expressões, reino dos céus, reino de Deus, elas são sinônimos, meus irmãos. Por ser judeu e pregar para judeus, Mateus tinha consciência do uso do nome de Deus, e óbvio, por esse motivo ele preferia se referir ao reino dos céus, porque essa expressão foi escolhida e não outra expressão. O reino de Deus é o domínio sobre o qual ele reina como monarca soberano, mas o local original desse reino é o céu. Por isso o reino dos céus. E quando Jesus veio, ele anunciou a chegada do reino celestial a este mundo. Foi como se ele estivesse invadindo um território inimigo, expandindo as fronteiras do céu. Então era muito apropriado falar sobre uma chegada desse reino. É impressionante a analogia, a figura que vem na minha mente. Nesse tempo de chuva que nós temos, de repente a gente olha um céu azul aqui, um céu um pouco mais nublado, clarinho ali, e lá no fundo, aquela nuvem negra, e parece como uma vassoura, chegando do céu até tocar a terra. A impressão que eu tenho quando ele fala sobre invadir com o reino dos céus, esse reino que onde nós estamos é como aquela chuva entrando e penetrando na terra com a graça de Deus, isso é chegando até nós. Essa visão me parece muito apropriada quando a gente vê o Senhor vindo até nós. É o próprio Cristo que veio dos céus, deixou a sua glória e se fez homem para estar diante de nós. Mateus diz, outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e se retirou.
Irmãos, esse ato sobre o qual Jesus falou aqui, de semear o joio, ou a erva daninha, que também tem a mesma etimologia, tem o mesmo significado aqui, no campo de outro agricultor, era uma forma que as pessoas no mundo antigo tinham de se vingar dos seus inimigos. Olha que coisa terrível. Além de semear ervas daninhas, elas às vezes salgavam o campo, tudo na tentativa de atrapalhar a colheita. Esse tipo de atividade era um problema tão grande que o governo romano estipulou multas pesadíssimas para aqueles que fossem pegos fazendo uma atrocidade dessas. Em seguida, Jesus disse assim: e quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Os agricultores vingativos costumavam semear essa espécie de erva daninha, cuja semente era quase idêntica ao trigo. No início, todos os brotos aparentavam ser iguais, de modo que não era possível discernir a presença do joio no meio do trigo no olho nu. Ao olhar aquilo, você não conseguia perceber. O joio pode conter toxinas de origem fúngica, que tornam as sementes de joio venenosas, que, se processadas junto ao trigo, certamente vai comprometer toda a safra, a qualidade do trigo. O joio, ele é sugador, suga água, adubo, mas no final não frutifica, só serve para ser queimado. Os servos levaram a má notícia ao mestre. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Os servos não conseguiram entender o que estava acontecendo, mas o mestre sábio, ele sabia exatamente o que estava acontecendo. Jesus prosseguiu dizendo: mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer junto até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-os em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. O mestre não fez qualquer tentativa de resolver o problema durante o crescimento da safra, a fim de que as plantas boas não fossem danificadas. Ele resolveu separar as espécies somente na ocasião que acontecesse a colheita, quando armazenaria o trigo e queimaria o joio. Muito bem, a explicação me parece muito razoável, simples até. Mas ele está falando do que aqui? Ele está falando do mundo? Ele está falando da igreja? Vamos nos aprofundar um pouquinho mais. Qual é o objetivo dessa parábola? Felizmente não precisamos adivinhar, tanto assim. Assim como havia feito com a parábola do semeador, Jesus apresentou uma explicação para a parábola do trigo e o joio. Aí ele fala, a partir do verso 36, e ao que parece os discípulos ainda estavam se habituando, se acostumando com a questão de interpretar parábolas, porque eles também não estavam acostumados às parábolas. Então o Senhor precisava direcionar o que eles precisavam realmente entender. Por isso eles pediram uma explicação. E Mateus, ele relata tudo isso ali do verso 37 a 43. E aqui temos, portanto, uma imagem da obra de Deus, a obra de Jesus, o Filho do Homem, um breve vislumbre do seu conflito com o diabo e algumas informações sobre o fim dos tempos. E, embora já tenhamos essa interpretação, existe um conflito milenar quanto ao verdadeiro significado da parábola. Será que ela se refere ao mundo em geral? Ou será que ela está falando especificamente sobre a igreja? Quando olhamos para os termos empregados na parábola, entendemos porque é difícil escolher essas duas opções.
Não há qualquer argumento indicando que o semeador da parábola seja o próprio Cristo. Não fala isso. Porém, nós lemos que o campo é o mundo, está escrito aí. E olhando os originais, estamos falando de cosmos, então é todo o universo, é todo, na verdade, todo o campo missionário, ou seja, todas as pessoas. Assim como João 3,16, porque Deus amou todo o cosmos, significa que todas as pessoas têm o mesmo sentido. Isso leva aqui alguns comentários, comentaristas, a afirmar que Jesus estava falando sobre semear a semente do reino de Deus, a semente que produz o fruto da salvação, ao mesmo tempo que o diabo semeia sua semente para atrapalhar o reino de Deus e estancar o seu crescimento. Essa é uma interpretação possível, sim. Mas o restante da parábola é nitidamente semelhante ao ensino de Jesus a respeito de um problema que sempre existirá dentro da igreja e nesta era. Ele fala assim, lá em Mateus 7,21, ele fala assim: nós já vimos este terrível alerta no Sermão do Monte, lá em Mateus 7,21, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E muitos que o chamam de Senhor, ele dirá: apartai-vos de mim, os que pratiqueis a iniquidade, no verso 23 de Mateus 7. Então esse alerta foi claramente feito àqueles que professam a fé e logo fazem parte da igreja visível. Somos nós, a igreja local, irmãos que professam a sua fé, seja para entrar na membresia da igreja, confessando a sua fé, é aquilo que a gente vê, a igreja visível, é o que a gente tem contato, tem comunhão. No entanto, embora estejam dentro da igreja, não estão realmente no reino. Nós temos que tomar esse cuidado. O problema passa a ser menos significativo quando nos damos conta de que, seja qual for o caso, mesmo se a parábola fizer referência ao plantio do reino no mundo, ou plantio dentro da igreja, a aplicação é basicamente igual. A igreja é o lugar onde o reino de Deus é manifesto no mundo. Quando Jesus deixou este mundo e ascendeu ao céu, a última pergunta que os discípulos lhe fizeram foi essa: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Jesus respondeu: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Em outras palavras, ele falou que a hora exata dos acontecimentos que ainda vão acontecer lá no futuro não era da conta deles, não era para eles se preocuparem com isso. A tarefa principal dos discípulos, como parte da igreja visível, era testificar a presença do reino aqui na terra, dentro da igreja, fora da igreja. Nós como crentes precisamos testificar que há um reino, que há um Senhor, e este, o nome dele é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, meus irmãos, a gente precisa notar que o diabo não precisa plantar novas sementes a fim de frustrar e obscurecer a presença do reino de Deus no mundo, não. O joio já está cobrindo o mundo. Nós nascemos no pecado. Todos nós nascemos como joio. Olha só, o joio já está cobrindo o mundo. Parece então que Jesus quis dizer que o esforço de Satanás é no sentido de minar o reino ao plantar o joio dentro da igreja. E esses dois fatores aqui então pesam na balança para mim. Quais são esses dois fatores? O que a Bíblia diz sobre pessoas na igreja que honram o Senhor com os lábios, mas o coração está longe dele. E o segundo, aquilo que a parábola diz sobre a atividade do diabo. Então eu creio que esta parábola está falando principalmente sobre a presença do trigo e do joio dentro da igreja visível.
Lembram-se o que aprendemos pela manhã com Lucas, relacionado à história da igreja, onde no século IV o Império Romano institucionaliza o cristianismo, e o que isso representou politicamente. Nós vimos falando que a partir do momento em que Constantino coloca lá no 313, que o Lucas trouxe para a gente, o cristianismo como religião oficial do Império Romano, era aproximadamente 10% da população cristã. Um século depois já eram 90%. Baseado em quê? Olha, a história da igreja mostra o declínio em relação às doutrinas, à ortodoxia, a maneira que lidavam, o se apropriar da palavra e usar contra o povo, contra a igreja. Uma coisa que me chama muito a atenção da apresentação que ele trouxe para nós, foi a questão do analfabetismo funcional dos cristãos. Isso significa que o clero, aqueles que estavam ali estudando, conhecendo da palavra, em cima da vulgata, isso significa que a Bíblia estava traduzida única e exclusivamente em latim, e eles aprendiam o latim só para passar para a igreja, só que a igreja falava latim. A igreja não falava, a igreja não interpretava. Então os irmãos olhavam como para esse altar, para eles era um altar, ali está Deus falando, mas não sabia nem o que estava falando. Como a igreja se alimenta, como os irmãos se alimentam, se não conseguem compreender, se não ouvem? Como vai haver fé, se não ouvirem da palavra? Ou seja, eles eram manipulados de uma tal forma, que os tornaram analfabetos, e isso realmente foi muito triste, a ponto de terem aquelas coisas terríveis em relação às indulgências, o poder que eles tinham político de mandar matar, porque a pessoa não estava obedecendo o que eles falaram, que nada tem a ver com a palavra de Deus. E era exatamente isso que tinha acontecido com os fariseus. Acabaram colocando centenas de leis e pequenas ordens, a ponto de acusarem o nosso Senhor, de não o reconhecerem, de apontarem que ele estava fazendo algo que era obra de Satanás, e por isso foi cegado a eles. Então, meus irmãos, a gente vê a história da igreja sendo manipulada, mas nós louvamos ao Senhor, porque homens se levantam, mesmo dentro da igreja católica romana, mesmo dentro, homens piedosos se levantam para interpretar, para traduzir, para expor, para mostrar aquilo que era divino, e abrir os ouvidos dos irmãos, para apenas ouvir da palavra. Isso é imprescindível. E aqui a gente vai para um ponto muito importante. Agostinho de Hipona, um padre lá do século XVI, afirmava que a igreja presente no mundo é sempre um corpus permixtum, o que significa simplesmente corpo misto. Olhando à luz dessa parábola, ele estava dizendo que a igreja é uma mistura de cristãos verdadeiros e indivíduos que fizeram uma profissão de fé, mas que não são realmente regenerados ou contados entre os eleitos. Por causa desta realidade, Agostinho também introduziu a importante distinção entre a igreja visível e a igreja invisível.
A igreja visível, como eu já disse, refere-se a todas as pessoas cujo nome aparece nos registros de determinada congregação da igreja. Nós temos esse livro de registros de cada um dos irmãos, porque a sua profissão de fé foi trazida, a carta de recomendação foi trazida. Nós acompanhamos os irmãos. Já a igreja invisível refere-se àqueles que são verdadeiramente salvos. Na época de Agostinho, a igreja, as pessoas imaginavam que ele estava falando dos indivíduos que consideram desnecessário fazer parte de uma igreja local. Esses da igreja invisível, as pessoas estavam imaginando, não, é que não é necessário fazer parte, vir numa igreja local. Há pessoas que alegam ser capazes de adorar a Deus sozinhas, e por isso nunca são visíveis, isto é, nunca são vistas dentro de uma igreja. É engraçado, como até hoje ainda temos pessoas que adoram ao Senhor, e insistem que pela internet, por terem ouvido um bom sermão, tenham de fato certeza de que fazem parte da igreja, mesmo se não são pastoreadas, não comparecem no corpo, não recebem a bênção das lições que o Espírito Santo aplica quando a igreja se reúne, não conseguem ver que ao lado também existem pessoas com os corações doentes, que clamam por um Salvador. Esse tamanho desprezo pela igreja local certamente trará consequências graves para si, por não discernir o corpo do Senhor. Meus irmãos, é impossível amar o cabeça sem amar o corpo. Impossível. Você não consegue se relacionar com o cabeça sem se relacionar com o corpo. É imprescindível que nós tenhamos isso aqui, que estejamos aqui, porque o Espírito do Senhor trabalha no meio da igreja. Todos os cristãos são chamados a ser membros de congregações, a se envolverem no corpo visível de Cristo. Naturalmente, há casos extremos de pessoas que fazem parte da igreja invisível, mas que não podem estar presentes na igreja visível. Um exemplo disso é alguém que se converte sozinho, em um campo de prisioneiros, onde nenhuma expressão da igreja visível é permitida, ou se está acamado, debilitado, e nessa hora a igreja clama ao Senhor. No entanto, Agostinho argumentava que a igreja invisível existe substancialmente e principalmente dentro da igreja visível. Os crentes estão aqui dentro. Os crentes que realmente se entregaram ao Senhor estão dentro da igreja visível, porque entendem quem é o seu Senhor, e o que foi deixado para nós precisa de comunhão, precisa uns aos outros. A igreja invisível é chamada de invisível, porque o verdadeiro estado do coração, a verdadeira condição da alma, seja ela regenerada ou não, está além da minha visão, da sua visão, da nossa visão. A gente não sabe, é vista apenas por Deus. Nós enxergamos as aparências, mas Deus vê o coração. Lá em 1 Samuel 16:7, enquanto Samuel estava na casa de Jessé, procurando por um sucessor de Saul, ele diz assim: porém o Senhor disse a Samuel, não olhe para a sua aparência nem para a sua altura. O que foi Saul? A aparência. Era alto, bonito, forte, elegante, mas um porco. Foi terrível, amassou literalmente
o seu povo e foi destituído pelo próprio Deus, rejeitado pelo Senhor. Continuando, não olhe para a sua aparência nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Isso ele estava falando de Eliabe, o filho de Jessé, o mais velho, que já estava no exército de Saul, já era um homem experiente em batalhas, porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Ele conhece os que são seus. Logo, Agostinho afirma que a igreja invisível é composta pelos eleitos de Deus, a quem ele ajuntou para si, quando o Espírito Santo os regenerou e passou a transformá-los em conformidade com o Filho. Se nós fazemos parte da igreja invisível, Deus ordena que demonstremos isso. Lá em Mateus 7,20, o que ele fala? Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. E quem é do Senhor, o fruto vai aparecer. Queira você ou não, o fruto vai aparecer. Nós conhecemos alguém que, embora parecesse ser um cristão dedicado, serviçal, um diácono de serviço bom, acabou se desviando da fé e rejeitando tudo relacionado à fé. Como João diz fortemente lá na sua carta, em 1 João 2,19, ele fala assim: eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco, mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Testemunha de um homem que conduzia a igreja, apóstolo do Senhor Jesus, diante da igreja, vendo o que já estava acontecendo dentro da igreja. Meus irmãos, a possibilidade de decepção sempre existe, pois não temos como saber o que há na alma uns dos outros, meus irmãos. E eu tenho uma clareza muito grande, e não gero falsas expectativas. Me perdoe se isso se torna pessoal, mas eu louvo a Deus pela bondade que chega dos irmãos, porque como seres humanos, seres caídos, problemas é a certeza que teremos, dificuldades de relacionamento é a certeza que temos. Então, quando a bondade vem, eu louvo ao Senhor, eu louvo ao Senhor, porque vemos frutos de regeneração, frutos de arrependimento, frutos de pessoas que estão se entregando ao Senhor. Que quanto mais cedo entendemos isso, fica mais fácil a vida para nós, a lidar com os problemas, a lidar com as dificuldades, a lidar com o luto, a lidar com a doença, a lidar com a falta de emprego, a lidar com a falta de dinheiro. Fica mais fácil quando temos o Senhor e somos piedosos e entendemos do Senhor. Um outro ponto importante em relação a essa parábola: vamos arrancar o joio? É isso que ele fala para a gente fazer isso lá na parábola? Não. Se a igreja é de fato composta por trigo e joio, logo nos deparamos com a questão da disciplina. Os oficiais da igreja, presbitério e diaconato, têm um trabalho grande a ser feito: olhar para a comunidade, entender as necessidades, entender a membresia, o que é colocado em discussão, não a prova, não fazer uma prova, não é colocado à prova, não é esse o objetivo, mas aos cuidados. E eventualmente vemos irmãos descuidados com suas vidas diante do Senhor. Procuramos, trabalhamos as vidas, sondamos naquilo que é transparente em seus corações, orientamos,
mas às vezes não é mais possível manter e comprovar a sua visível profissão de fé, e algumas vezes a exclusão, ela vem. Talvez você esteja coçando a cabeça, nesse momento dizendo: eu achava que só a Igreja Católica Romana excomungava pessoas. Eu mesmo, infelizmente, meus irmãos, já ouvi de uma pessoa que foi excluída: como pode aquele pastor tirar alguém da igreja? Que autoridade é essa? Na verdade, toda a igreja é responsável perante Deus por praticar tanto a autodisciplina quanto a disciplina interpessoal. Leiam Mateus 18. Quando a disciplina particular falha, a disciplina da igreja deve ser exercida, mesmo em igrejas protestantes, e especialmente nos casos que envolvam pecado público, escandaloso, prejudicial tanto aos próprios pecadores quanto às pessoas e ao corpo de Cristo. A disciplina precisa acontecer, porque é uma resposta de amor, e em amor a Cristo, porque Ele mesmo deixou isso para nós. Então, a disciplina da igreja não deve ser aplicada a cada transgressão ou falha dos membros, é óbvio. A igreja é feita de pecadores, então já se espera a ocorrência de um pecado ou outro. Além disso, somos informados no Novo Testamento de que, lá em 1 Pedro 4,8, o amor cobre uma multidão de pecados. Nós devemos exercer tolerância, paciência, uns em relação aos outros, sem aplicar a disciplina da igreja de imediato, por sermos contenciosos e críticos. Lógico que não. Então aqui entra a função primária dos termos do presbitério. Quando nos achegamos, quando vemos algum tipo de comportamento que possa comprometer a própria índole daquele irmão, de algum desvio, um pecado aparente, o presbitério, sim, ele tem essa função de exortar, de admoestar, de chegar, de conversar, porque é importante e traz segurança para a igreja, porque isso é o amor se achegando a cada um dos irmãos. Não é um trabalho fácil, porque nós lidamos com vidas, mas em primeiro lugar, nós lidamos com a palavra do Senhor, e como Ele nos diz, e nos exorta a disciplinarmos, nós precisamos fazê-lo por amor ao Senhor, em primeiro lugar. Estamos aqui para encorajar uns aos outros, fortalecer os irmãos, orar uns pelos outros, edificar uns aos outros, e obviamente não é para destruir uns aos outros. O objetivo da disciplina na igreja, ele é duplo. Por um lado, ela é a prática a fim de purificar a igreja do escândalo, mas ainda mais importante, ela é praticada para recuperar irmãos que caíram em pecado grave por muito tempo. Muitas transgressões diferentes podem exigir disciplina na igreja, mas existe apenas um pecado pelo qual alguém pode ser excluído do corpo da igreja: a impenitência. Sempre que uma pessoa é disciplinada, há etapas, há um processo, há um longo processo, e ela recebe oportunidades de se arrepender, de ser restaurada. Há uma situação positiva diante da igreja, ao convívio da igreja, ao estar de volta, ao se sentir amada, ao conforto e saber que aqui há irmãos que se preocupam para cuidar do seu caráter, para cuidar da sua idoneidade. Há uma preocupação, obviamente, olhando através da palavra de Deus, na ética e na moral que a própria Bíblia nos traz. Não colocamos nada mais e nada menos do que a própria palavra. É o confronto que a palavra já nos traz aqui de púlpito.
Meus irmãos, sempre que uma pessoa é disciplinada, tem esse processo, e ela tem a oportunidade de se arrepender, e a alegria que há nos nossos corações é saber que a pessoa entende quando o pecado chega, e às vezes ela não entende que aquilo é um pecado, porque já cometeu tantas vezes, que aquilo, como diz lá em Provérbios, cicatrizou, e aquela região quando cicatriza, parece que a gente já não sente mais, fica meio insensível, então você comete o pecado de novo, e de novo, e de novo, mas você já não sente mais. E quando há a oportunidade dos irmãos caírem em si, e pedir ajuda, antes mesmo de que outra pessoa veja, e chegue junto, peça ajuda, porque a insensibilidade traz a iniquidade, é um pecado que já está tão arraigado, que a pessoa já não consegue mais ver o tamanho do abismo que ela criou entre os irmãos, entre a comunidade, e entre o próprio Deus. E nós, quando nos achegamos, e vemos, e apontamos, e mostramos, e há arrependimento, há uma alegria tão grande, mas tão grande, e saber que a pessoa entendeu o que está acontecendo. Podemos traçar a disciplina à igreja de Corinto, por exemplo, na época do Novo Testamento, a fim de saber como o processo se dava. Certa vez, houve um escândalo no qual um homem estava tendo relações sexuais com a mulher do seu pai, mas a congregação nada fez a respeito. Na verdade, a gente olha em 1 Coríntios 5:2, eles falam assim, o apóstolo Paulo fala para eles, e vocês andam cheios de orgulho. Como podem se orgulhar de uma situação abominável como essa? Aparentemente não houve qualquer exortação, admoestação ou exercício de disciplina durante aquele período. Quando o apóstolo Paulo ficou sabendo disso, escreveu aos Coríntios e mandou lidar com a questão. Então o homem incestuoso foi disciplinado, ele foi entregue a Satanás, foi eliminado da igreja visível, foi excluído, meus irmãos. Depois disso o homem se arrependeu, mas os coríntios proibiram-no de voltar à igreja. Então Paulo teve que escrever uma nova carta, e parafraseando 2 Coríntios 2, 5-11, ele fala assim: primeiro vocês foram frouxos demais, agora estão sendo duros demais, o propósito da exclusão já foi alcançado, o homem se arrependeu, agora restaurem-no, tragam de volta, aprendam, vocês também. São os frutos, meus irmãos, os frutos dessa pessoa mostram o arrependimento dela. Esse é como se fosse um resumo da história da igreja. Às vezes a igreja torna-se permissiva e faz vista grossa a qualquer tipo de comportamento. Em outras épocas, ela aperta as rédeas e executa uma verdadeira caça às bruxas. Foi por isso que na parábola de Jesus, o proprietário proibiu os servos de separar o trigo e o joio antes do tempo da colheita. Ele não queria que o trigo fosse prejudicado. Apenas em circunstâncias extremas é que arrancamos o joio. Nós não procuramos arrancá-lo, muito embora saibamos que o joio está ali dentro. O fato de haver tanto salvos quanto não salvos nos bancos da igreja, aos domingos, é um dilema para os pastores. A gente se pergunta em qual grau deve haver evangelismo na pregação e em qual grau deve haver alimento na pregação. Algumas igrejas fazem apelo todos os cultos. O pastor Onival falou sobre isso hoje pela manhã. E como lidamos com os apelos? Simplesmente nós não fazemos apelos, pois entendemos que o tempo de restaurar é do Senhor, pela palavra dEle, não é a minha palavra, não é o meu pressionar. Levanta sua mão, vem aqui na frente. É apesar disso, o Senhor vem nos alcançando, porque eu passei por isso.
mas eu sei que apesar disso, o Senhor trabalhou em minha vida e tem restaurado a minha vida. É uma construção para nós, todos nós. A gente vai aprendendo do Senhor, sabe? O Senhor trabalha nas nossas vidas diariamente. Não é um estalar de dedos, pronto, sou santo, já estou com uma auréola aqui, tá tudo. Parece que eu estou mesmo, mas, sabe, não é isso. Sabe, não é o meu empurrãozinho. Nós apontamos o chamado de Cristo ao arrependimento e fé nele. Nós apontamos para Cristo, porque é Ele quem faz a obra, é o Espírito Santo que vai fazer a obra, a partir da pregação da palavra. Isso precisa estar claro para os irmãos, meus irmãos. No entanto, a finalidade da adoração nesse momento aqui, dessa parábola, é a comunhão dos santos. E para mim, Guilherme, e de acordo com os meus irmãos, pastores e presbíteros, eu enfatizo sempre a exposição bíblica em todas as minhas pregações, a fim de que o trigo que está sob os meus cuidados possa crescer em santificação e compreensão das coisas de Deus. Esse é o meu objetivo, expor a palavra. É o Senhor que faz germinar. É Ele quem mexe aí dentro do seu coração. Não são as minhas palavras. Não é o meu me esforçar, não é eu suando aqui. Não é isso. Contudo, à luz dessa parábola que acabamos de ler, eu reconheço que há joio presente na igreja todos os domingos. E que esse joio precisa ouvir o Evangelho. Por essa razão, procuro incluir elementos de evangelismo nas minhas pregações, apontando para Cristo, o único meio pelo qual teremos paz com Deus. E se o Senhor quiser, e espero conseguir tanto alimentar o trigo, quanto ver o joio sendo convertido. E assim a gente vai para o final, meus irmãos. Vamos para a aplicação dessa parábola. A igreja é o local onde o reino dos céus é manifestado na terra. Não falamos que a igreja é a embaixada de Deus? O reino de Deus chegou, mas ainda não está completado, não está consumado. Existirá até essa consumação a mistura de bem com o mal neste mundo. A igreja não se diferencia muito do mundo quando ela está crescendo e frutificando. É necessário colocar o grão para que se perceba a diferença, esse granar, esse geminar. Nós fazemos todos os domingos. Nós pregamos a palavra e o grão ele vai geminar segundo o nosso Senhor. Como no Getsêmani, enquanto dormimos, o inimigo não dorme. A igreja é ameaçada não apenas pelos corações não preparados, mas pelo mundo que milita enquanto descansamos. Estejamos atentos, meus irmãos. Jesus semeia a semente que produz salvação, e ao mesmo tempo que o diabo semeia a sua semente com o intuito de atrapalhar e estancar o crescimento do reino dos céus, o mundanismo ou a falsa religião estão lá fora, e infelizmente estão aqui dentro contaminando as igrejas locais, uma realidade que sempre vai existir até o retorno de Cristo. Não provocamos cruzadas, nem montamos exércitos para a batalha nesse mundo, mas confiamos na ordem do Filho do Homem, de no tempo propício, convocar os eleitos e toda a parte, e julgar as nações, pois estaremos com o Senhor. Irmãos, eu falei claramente sobre a disciplina na igreja, porém tem muitas pessoas nesse mundo caído, andando em desgraça, mas que um dia serão alcançadas pelo Evangelho de Cristo, bem como há infelizmente pessoas que estão hoje nos bancos da igreja, e que estarão outra vez entregues totalmente aos seus próprios pecados. Além disso,
A disciplina da igreja deve ser exercida em casos que envolvam pecados impenitentes e públicos, prejudiciais aos próprios e ao corpo de Cristo. Disciplina eclesiástica faz distinção, não condenação final de não convertidos. O nosso objetivo não é condenar ninguém, mas é apontar e mostrar que está andando num caminho, porque as suas obras, os seus frutos já não condizem o que o Senhor coloca aqui dentro como regra e fé e conduta. O nosso objetivo é que o seu coração se arrependa, ouvindo das verdades que há em Cristo Jesus. Isso é imprescindível para nós como presbitério, para nós como diáconos, olhar para cada um dos irmãos e ver as necessidades, e se há um desvio, precisa ser alertado, para que haja comunhão, para que haja o amor de volta. E se chegarmos à exclusão, assim como esse exemplo de 1 Coríntios, este homem foi excluído, mas quanto mais tempo ele passava fora, mais arrependimento brotava em seu coração, a ponto dele não morrer. O apóstolo Paulo viu que a igreja estava com o coração duro, então mostrou para eles: olha, ele já se arrependeu. E é exatamente isso que nós desejamos. E se você saiu, o nosso maior desejo, a nossa oração é que o Senhor cuide de você lá fora, a ponto de você se arrepender e voltar para cá, porque aqui você estará seguro, sendo cuidado. Essa é a nossa maior alegria, ver que os irmãos estão com seus corações contritos diante do Senhor. Não é diante do presbitério, não é diante da igreja, porque o nosso objetivo é, assim como eu olho para o meu lado e vejo que há problemas, há dificuldades, como eu tenho dificuldade, eu tenho os meus problemas, eu não conheço o problema de cada um dos irmãos. Aquilo que é aparente nós sabemos, aquilo que é colocado nós sabemos, mas aquilo que eu não conheço, mas eu sei que o irmão está aqui esta noite para ouvir deste nome maravilhoso, que é o Filho do Homem, é Jesus Cristo, e que há esperança nesse nome para as nossas vidas, e a cura nesse nome, e a paz com Deus nesse nome. O semeador tem o controle de sua colheita, no tempo certo ele fará a ceifa. Não fiquemos ansiosos, meus irmãos. A boa semente foi plantada, e o joio não irá impedir a grande colheita do Senhor. Pode ter mais joio aqui dentro, mas a colheita ainda vai acontecer, é promessa do Senhor. Somos joios, somos trigo. A Deus toda a honra e toda a glória. Vamos orar. Bendito Deus, louvado seja o teu nome, Pai. Nós estamos diante do Senhor, ó Deus. Nós sabemos, ó Pai, das nossas dificuldades, conhecemos, ó Deus, um pouco daquilo que, como seres humanos caídos, ó Deus, entendemos como dificuldade, mas nós entendemos que o Senhor é dono da vida, assim como o salmista, lá no Salmo 139, clama ao Senhor: sonda o meu coração, Pai. Ó Pai, nós pedimos ao Senhor: venha até nós, venha ao teu reino, sonda as nossas vidas, ó Deus, nos dê a certeza de que o teu reino, ele é pleno e perfeito e bom, agradável aos olhos e agradável à vida, porque é feito da perfeição do único Criador. Abra os nossos olhos, ó Deus,
para enxergarmos as nossas dificuldades e, mais ainda, enxergarmos o Senhor, que transforma as nossas realidades, nos dá vida, nos transforma o coração. Pai eterno, nós clamamos a Ti, porque somente há vida no Senhor, Pai. Clamamos ao Senhor, porque não há outro a quem façamos isso, não há outro que se levante, que tenha o mesmo poder, e nunca existirá, Senhor. Nós confiamos na Tua palavra, nós confiamos no Senhor, então entregamos nossas vidas a Ti, ó Deus, Senhor, e o Senhor conhece e sonda os nossos corações, e quando o Senhor sondar os nossos corações, que possamos, ó Deus, nos arrepender diante do Senhor, e clamar por perdão ao Senhor, para que sejamos parte dessa família do Senhor, porque o Senhor nos mostrou isso. Então o Senhor já está agindo em nosso coração. Traga arrependimento e fé ao nosso coração todos os dias, ó Deus, para que essa certeza nunca vá embora, para que esse caminhar para fora, nós nunca testemunhemos ou andemos por esses caminhos de dúvida, ó Pai, porque mesmo nas piores condições, comendo restos de porcos, como aquele filho pródigo, ó Deus, ainda assim o Senhor veio até ele e recobrou a consciência, a ponto de olhar: existe vida e esperança na casa de meu Pai. Senhor, e estamos aqui, reunidos em torno do Teu nome. Transforma as nossas vidas, não nos deixe ainda sermos joio, ó Pai. A quem tente, a quem tenha ainda essa dúvida, o Senhor possa transformar. Pai eterno, nós pedimos ao Senhor, clamamos a Ti por vida e vida em abundância em Cristo Jesus, e é no nome dEle, de Cristo nosso Senhor, que nós oramos e pedimos. Amém, ó Deus, louvado seja o Teu nome. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces e maravilhosas consolações do Espírito Santo de Deus esteja com cada um dos meus irmãos, hoje e para todos sempre. Em nome de Cristo pedimos. Amém, ó Deus. Deus abençoe.